Mulheres que correm com os lobos. O corpo nos contos de fadas. Existem muitos mitos e contos de fadas que descrevem a fragilidade e a natureza selvagem do corpo. Temos o grego Hefesto, o manco que trabalhava os metais preciosos. O mexicano Artar, que tinha 2 corpos. A Vênus, nascida do mar. O pequeno alfaiate, que era feio, mas que podia gerar vida nova. As mulheres da montanha dos gigantes, que são cortejadas por sua força. Tumbelina, que consegue viajar de um lado para o outro com o auxílio da mágica. E muitos outros. Nos contos de fadas, determinados objetos mágicos têm capacidades sensoriais e de transporte que são hábeis metáforas do corpo, como a nuvem, a folha e o tapete mágico. Às vezes mantos, sapatos, escudos, chapéus e elmos proporcionam o poder da invisibilidade, de uma força superior, da vidência e assim por diante. São como uma parentela arquetípica. Cada um permite ao corpo físico dispor de um aprofundamento do insight, da audição, do voo ou de algum tipo de proteção tanto para a psique quanto para a alma. Antes da invenção das carruagens, coches e bigas, antes da domesticação de animais para tração e montaria, aparentemente, a imagem que representava o corpo sagrado era a do objeto mágico. Peças do vestuário, amuletos, talismã e outros objetos, quando participantes de algum tipo de relação, transportavam a pessoa para o outro lado do rio ou do mundo. O tapete mágico é um excelente símbolo do valor sensorial e psíquico do corpo natural e selvagem. Os contos de fadas em que aparece o motivo do tapete mágico imitam a atitude não muito consciente para com o corpo na nossa própria cultura. O tapete mágico é, a princípio, considerado completamente ordinário e sem grande valor. No entanto, para aqueles que se sentam na sua densa e felpuda e dizem "suba", o tapete começa imediatamente a tremer, eleva-se do solo, paira um pouco e, de repente, zum, sai voando, transportando o passageiro para um lugar, um centro, um ponto de vista, um conhecimento diferente. O corpo, através de seus estados de excitação, percepção e de experiências sensoriais, como, por exemplo, ao ouvir música ou a voz da pessoa amada, ou ao sentir um certo perfume, tem a capacidade de nos transportar para outros lugares. Nos contos de fadas, como nos mitos, o tapete representa um meio de locomoção, mas de um tipo determinado, do tipo que nos permite ver em profundidade o mundo assim como a vida em qualquer sentido. Nas histórias do Oriente Médio, ele é o veículo para o voo espiritual dos xamãs. O corpo não é um objeto inerte do qual lutamos para nos livrar. Vistos da perspectiva correta, ele é um foguete, uma série de trevos atômicos, um emaranhado de cordões umbilicais neurológicos que nos ligam a outros mundos e outras experiências. Além do tapete mágico, existem outros símbolos para o corpo. Uma história específica ilustra 3 deles. Essa história me foi passada por Fatah Kelly. Ele se chama simplesmente A História do Tapete Mágico. Nela, um sultão manda 3 irmãos procurarem o melhor objeto da terra. Aquele dos 3 que trouxer o que for considerado o tesouro dos tesouros receberá todo um reino. Um dos irmãos procura e traz de volta uma varinha de condão de marfim, com a qual se pode examinar o que desejar. Outro irmão traz uma maçã, cujo perfume tem o poder de curar qualquer enfermidade. O terceiro irmão traz um tapete mágico, que é capaz de transportar uma pessoa para qualquer lugar, bastando que ela pense no lugar. O sultão pergunta o que é melhor: a capacidade de ver à distância,
A capacidade para a cura e recuperação? Ou a capacidade para um voo espiritual? Cada irmão, por sua vez, glorificou o objeto por ele encontrado. O sultão, no entanto, acaba por abanar a mão e proclamar que nenhum deles é melhor do que o outro, pois, sem um deles, os outros não têm nenhum valor. Com isso, o reino é dividido entre os 3 irmãos em partes iguais. Essa história encerra imagens fortes que nos permitem vislumbrar no que consiste uma verdadeira animação do corpo. Essa história, assim como outras semelhantes, descreve o fabuloso potencial da intuição, do insight, da cura sensorial e do êxtase oculto no corpo. Costumamos pensar no corpo como esse outro, que cumpre suas funções mais ou menos independente de nós e que, se o tratarmos bem, ele fará com que nos sintamos bem. Muitas pessoas tratam seu corpo como se ele fosse um escravo, ou talvez elas até o tratem bem, mas exijam dele que satisfaça seus desejos e caprichos como se ele fosse um escravo do mesmo jeito. Há quem diga que a alma anima o corpo. No entanto, se resolvêssemos imaginar por um instante que é o corpo que anima a alma, que a ajuda a se adaptar à vida concreta, que analisa e traduz, que fornece o papel em branco, a tinta e a pena com os quais a alma pode escrever nossas vidas? Suponhamos, como nos contos de fadas em que as coisas mudam de forma, que o corpo é um Deus por si só, um mestre, um mentor, um guia autorizado. E daí? Seria prudente passar a vida inteira torturando esse mestre que tem tanto a dar e nos ensinar? Desejamos passar a vida inteira permitindo que os outros depreciem nossos corpos, julguem-nos, considerem-nos defeituosos? Será que temos força suficiente para renegar o pensamento geral e prestar atenção, com profundidade e sinceridade, ao nosso corpo como um ente poderoso e sagrado? Está errada a imagem vigente na nossa cultura do corpo exclusivamente como escultura. O corpo não é de mármore. Não é essa a sua finalidade. A sua finalidade é a de proteger, conter, apoiar e atiçar o espírito e a alma em seu interior. A de ser um repositório para as recordações, a de nos encher de sensações, ou seja, o supremo alimento da psique. É a de nos elevar e de nos impulsionar, de nos impregnar de sensações para provar que existimos, que estamos aqui, para nos dar uma ligação com a terra, para nos dar volume, peso. É errado pensar no corpo como um lugar que abandonamos para alçar voo até o espírito. O corpo é o detonador dessas experiências. Sem o corpo, não haveria a sensação de entrada em algo novo, de elevação, de altura, leveza. Tudo isso provém do corpo. Ele é o lançador de foguetes. Na sua cápsula, a alma espia lá fora, a misteriosa noite estrelada, e se deslumbra. O poder das ancas. O que constitui um corpo saudável no mundo instintivo? No nível mais básico, o seio, o ventre, qualquer parte onde haja pele, qualquer parte onde haja neurônios para transmitir sensações. A questão não é a do formato, do tamanho, da cor, da idade. Mas, sim, se existe sensação, se funciona como deveria, se temos reações, se temos todo um leque, todo um espectro de sentimentos. Ele tem medo. Está paralisado pela dor ou pelo receio? Está anestesiado por traumas antigos? Ou será que ele tem sua própria música? Está ouvindo, como balbo, através do ventre? Está olhando com uma das suas inúmeras formas de ver? Passei por experiências decisivas quando estava com 20 e poucos anos.
Experiências que contrariavam tudo o que me haviam ensinado sobre o corpo até então. Quando estava num seminário de 1 semana de duração para mulheres, à noite junto ao fogo e perto de fontes termais, vi uma mulher nua de cerca de 35 anos. Seus seios estavam murchos de amamentar, seu ventre estriado de dar à luz. Eu era muito nova e me lembro de ter sentido pena das agressões sofridas pela sua pele fina e clara. Alguém estava tocando tambores e maracas, e ela começou a dançar, com o cabelo, os seios, a pele, os membros todos se movimentando em direções diferentes. Como era linda, como era cheia de vida. Sua graça era de partir o coração. Eu sempre havia ridicularizado a expressão furacão nos quadris. Naquela noite, porém, vi um exemplo. Vi o poder das suas ancas. Presenciei o que me haviam ensinado a ignorar, o poder do corpo de uma mulher quando é animado de dentro para fora. Quase 3 décadas mais tarde, ainda posso vê-la dançando no escuro e ainda sinto o impacto da força do corpo. O segundo despertar envolveu uma mulher muito mais velha. De acordo com os padrões vigentes, seus quadris eram excessivamente parecidos com peras. Seus seios eram ínfimos em comparação, e suas coxas eram totalmente cobertas por finíssimas veias arroxeadas. Uma longa cicatriz de alguma cirurgia grave circundava seu corpo, indo desde a coluna vertebral até as costelas, como um corte para descascar maçãs. Sua cintura devia ter a largura de 4 palmos. Era, portanto, um mistério o motivo pelo qual os homens zumbiam à sua volta como se ela fosse um favo de mel. Eles queriam morder suas coxas de pera, lamber aquela cicatriz, segurar aquele peito, descansar o rosto nas teias das suas varizes. Seu sorriso era deslumbrante, seu caminhar extremamente belo. E quando ela olhava, seus olhos realmente absorviam o que estavam vendo. Vi novamente o que me haviam ensinado a ignorar, o poder no corpo. O poder cultural do corpo é a sua beleza, mas o poder no corpo é raro, pois a maioria das mulheres o expulsou com torturas ou com sua vergonha da própria carne. Tendo em vista o exposto, a mulher selvagem pode pesquisar a luminosidade do seu corpo e compreendê-lo, não como um peso morto que estamos condenadas a carregar por toda a vida, não como uma besta de carga, mimada ou não, que nos carrega por aí pela vida inteira, mas como uma série de portas, sonhos e poemas através dos quais podemos obter todo tipo de aprendizagem e conhecimento. Na psique selvagem, compreende-se o corpo como um ser por seus próprios méritos, que nos ama, que depende de nós, para quem, de vez em quando, somos a mãe e que, de vez em quando, representa a mãe para nós.